Pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é professor Glauber e eu vou estar trabalhando com vocês a matéria de gestão e planejamento em saúde. Quando a gente fala em planejamento e gestão do processo de trabalho voltado para a gestão de saúde, a gente tem que se atentar à situação atual, né? Quando eu penso em planejar, eu penso em antecipar possíveis problemas. Então, eu preciso entender a situação atual. A situação atual, ela vai me passar uma ideia do que eu tenho de possibilidades para estar melhorando esse cenário atual. Eu preciso entender quais são as dificuldades do meu cenário atual. O que eu consigo mudar, o que eu consigo evoluir em termos de processos, o que eu consigo melhorar em termos de indicadores de performance, tudo voltado para o planejamento ele ser cada vez mais assertivo. E quando eu consigo olhar a minha situação atual e eu vou para a minha situação possível, eu consigo chegar na minha situação ideal. E quando a gente fala de planejamento e situação ideal, a gente precisa entender o que eu tenho de possibilidade para realizar aquele planejamento, em termos de material humano, em termos de recursos financeiros, em termos de processos, em termos de recursos técnicos e de tecnologia, tá bom? Então esse é o começo do nosso discurso, do nosso entendimento sobre o que é planejamento. Dando sequência, falando um pouquinho para vocês qual o conceito de planejamento, tá? Os últimos conceitos, os últimos estudiosos do assunto, o que tem se pensado, o que tem se entendido pelo termo planejamento. O que planejamento não é? Planejamento não é um plano, ele não é engessado, ele é dinâmico. Planejamento ele não é uma tarefa de planejadores. Quem faz o planejamento não é o planejador. O planejador é um termo pejorativo, é um termo que ele remete a um engessamento no processo. Na verdade, quem planeja, enxerga. Quem planeja quer anteceder. Quem planeja quer não ter alguns problemas, quer ter a prevenção e não a correção do problema. Outro termo, planejamento também não é a teoria ou o método. O planejamento ele não funciona só como teoria. E não funciona só como método. O método, para quem não sabe, é o caminho seguro para se chegar a algum objetivo. Então, eu não posso nem ter só teoria e eu não posso ter só prática. O que é o planejamento? O planejamento é uma miscelânea entre a teoria do conhecimento sobre o que é planejamento e a efetivação e o processo de refinamento e de construção do seu planejamento efetivo. Outro termo importante também que muito tem se falado hoje, uma mera declaração de intenções. Planejamento não é uma mera declaração de intenções. Planejamento é o norte da empresa. Planejamento é o que determina o presente, o futuro, o passado, o presente e o futuro. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu não vou ficar olhando para trás. Mas muitas vezes o erro que você cometeu lá atrás vai ser um norteador para você corrigir o seu presente e planejar melhor o seu futuro. Planejamento. O que o planejamento deve ser? O que o planejamento deve conter como essência? Primeiro ponto, extremamente importante, um instrumento de gestão que promova o desenvolvimento institucional. Eu preciso ter um documento que norteie a estratégia da empresa. Eu preciso ter um norte para a empresa não pode ficar perdida. E essa linha mestra, essa espinha dorsal, a gente chama isso de planejamento. Uma atitude permanente da organização e do administrador. O planejamento ele é constante, o planejamento ele é contínuo, ele é diário. 10 anos atrás você falava para a gente rever o planejamento anualmente. Eu diria para vocês hoje com tranquilidade que mensalmente a gente precisa rever esse planejamento estratégico. Ele é muito dinâmico. A economia hoje ela é muito mutável, né? A gente tem um cenário político extremamente arrojado que um dia está de um jeito, outro dia está de outro, e a gente precisa alinhar esse planejamento, porque se ele não for realista, ele em vez de ajudar a empresa a se levantar e a prosperar, ele vai acabar afundando. Ele vai acabar ajudando a empresa a afundar. Outro ponto importante, um processo aglutinador dos atores envolvidos nos resultados. Deve ser, com certeza, quem faz parte do planejamento ajuda a realizar. Quando a gente envolve uma gestão na concepção do planejamento, você se sente dono, você trabalha o senso de pertencimento na equipe que ajudou você a desenvolver o planejamento. Tá? Então, assim, a gente precisa trazer esse senso também para a equipe. Poxa, a responsabilidade de realizar o planejamento, além das pessoas que estão no dia a dia da empresa, está também com aqueles que ajudaram a concepção do planejamento. O que é planejar? Processo contínuo de tomada de decisões. O planejamento ele é dinâmico. Ele é
diário, ele precisa ser acompanhado diariamente. A gente precisa olhar tudo que rege o planejamento, todas as áreas envolvidas. O conhecimento do seu efeito futuro. Qual é o resultado que esse planejamento vai exercer sobre o futuro dessa organização, sobre o futuro desse hospital, né? Qual que é o norte que o planejamento está dando para esse negócio, para essa empresa, para esse hospital? Organização sistemática do esforço para efetivá-las. Qual é a forma que eu vou conseguir organizar e que eu vou ter que me planejar para conseguir executar aquele planejamento proposto pela empresa? Eu preciso ter um acompanhamento diário, eu preciso conversar com a equipe para ver se aquilo que a gente definiu como sendo necessário para o planejamento acontecer, se realmente está acontecendo. Medir os resultados, faça as expectativas. Diariamente, semanalmente, mensalmente, olhar os indicadores de performance. Aquilo que foi definido está sendo alcançado, está tendo algum desvio, eu estou superando a minha expectativa, eu estou aquém da minha expectativa? Através do sistema organizado de retroalimentação. O que é o sistema de retroalimentação? Eu preciso olhar o passado, eu preciso olhar o presente e eu preciso enxergar o futuro dentro daquilo que foi colocado como meta proposta. Eu estou caminhando para atingir aquela meta proposta? Ela é factível? Tem alguma coisa que eu não levei em consideração para estar definindo esse planejamento para que ele seja mais realista e mais próximo da realidade da empresa possível? Objetivos do planejamento. Orientar a execução do plano de saúde. Eu preciso ter uma orientação para que o planejamento seja claro. Quais as etapas, né? Quais os níveis de planejamento? Eu tenho o planejamento tático, eu tenho o operacional e eu tenho o estratégico. Qual que é o nível desse planejamento? Aonde essas pessoas estão inseridas nesse nível do planejamento? Facilitar a tomada de decisão. Eu, de posse do planejamento, eu preciso ter uma orientação clara das tomadas de decisões. Eu posso definir A ou B olhando para o planejamento. Eu não posso, de repente, começar a tomar uma ação sem olhar para o planejamento. O planejamento é o norte da empresa. Então, eu preciso estar muito alinhado com o que foi definido ali no planejamento da empresa para que a gente não perca o foco e para que a gente alcance o objetivo desejado, esperado. Distribuir com racionalidade os recursos. Eu tenho uma quantidade X de serviço, eu tenho uma quantidade X de informações a serem distribuídas. Um planejamento efetivo ele envolve todas as áreas de uma empresa. Eu não posso sobrecarregar uma área em detrimento da outra. Como é que eu vou fazer essa divisão? O financeiro ele precisa ter uma carga de trabalho muito parecida com o administrativo, muito parecida com recursos humanos. Essas áreas precisam se conversarem. Tudo isso tem que ser muito bem equilibrado, muito bem entendido entre todas as áreas. Ampliar a margem de eficiência e eficácia. Está dando certo aquilo que foi planejado? Está fazendo sentido? A gente está conseguindo encontrar, a gente está conseguindo alcançar um resultado factível dentro daquilo que a gente estava imaginando? Ou estamos muito longe daquilo que a gente estava esperando? Porque como o planejamento é dinâmico, se for necessário, eu preciso parar e replanejar, eu preciso repensar. Será que nesse sentido que a gente está andando, nós vamos alcançar o resultado esperado? Estimar necessidades futuras, tendências. Quando a gente fala do mercado de saúde, do mercado de hospital, da assistência médica, a gente tem tendências. A gente teve uma informação aí nos últimos 3 anos, a pandemia, que mudou totalmente o norte de custo assistencial. As expectativas dos pacientes mudaram. Durante 2 anos, as consultas foram represadas, né? As cirurgias eletivas foram suspensas. Praticamente só se falava de morte, de falecimento por Covid. Então, essas tendências, qual é a tendência hoje no mercado? A gente está falando muito do luto tardio, das doenças da alma, que é a famosa depressão. Então, como que a gente enxerga esse detalhe quando a gente pensa no planejamento? Isso tudo é importante, está vindo à tona. A sociedade está começando a viver algumas situações que foram causadas lá atrás durante a pandemia. Como que eu estou me planejando para esse cenário? Garantir a equidade na oferta de serviços. Eu consigo atender a minha demanda de forma coerente com os serviços que eu estou ofertando? O meu serviço hoje atende a necessidade do meu paciente? Ou eu estou aquém da necessidade do meu paciente? E contribuir com a melhoria da situação de saúde da população.
Qual que é o impacto que meu planejamento tem quando a gente fala do âmbito social? Né? Eu estou fazendo uma diferença hoje na sociedade onde eu estou inserido? Qual a preocupação com a saúde básica? Né? Eu estou formando melhores cidadãos, eu estou ajudando a sociedade, de uma maneira geral, a entender melhor o que é saúde, a prevenir. A gente sabe que a prevenção ela custa muito mais barato do que a correção. Você entrar com o remédio no processo é muito mais danoso, é muito mais caro para o processo como um todo. Então, qual que é o meu papel social dentro do planejamento que eu defino, ou seja para uma grande corporação, ou seja para um hospital, ou seja como estrutura do meu dia a dia, no meu roteiro de trabalho dentro de um hospital, para planejar a rotina de uma grande equipe de trabalho e de atendimento assistencial num grande hospital. Próxima aula a gente vai dar continuidade aí aos objetivos do planejamento.